Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje teremos um programa especial que vai comparar os números da justiça aqui no Brasil com a de outros países. Isso porque nesta semana acontece o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o evento que discute as metas e analisa os dados mais atuais do terceiro poder da República. Vamos conferir como estava a situação até o ano passado. Só em 2017 chegaram 29.113.579 novos casos à Justiça brasileira. A demanda não intimidou os juízes, que bateram recorde de produtividade, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Cada magistrado julgou, em média, 1.819 processos, o que equivale a 7,2 casos por dia, o maior índice de produtividade desde 2009. 80 milhões e 100 mil processos ainda aguardam uma solução. A Justiça Estadual é a que concentra a maior parte do estoque. São 63 milhões e 482 mil processos. E para debater o assunto, convidamos Saul Tourinho, professor de Direito Constitucional, e Alonso Freire, doutor em Direito Público. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Eu começo com o Saul perguntando o seguinte: é possível dizer que a justiça brasileira funciona nos mesmos padrões daqueles usados por países mais desenvolvidos? Eu acho que em termos de eficiência, condição de manter e estruturar todo o maquinário público da prestação jurisdicional, eu tenho uma extraordinária visão a respeito da justiça brasileira. Claro que nós brasileiros, de tempos em tempos, gostamos de dizer que há morosidade, que estamos descontentes, que não deveria ser assim. Mas quando você vê os números, e vamos falar a respeito disso hoje, você entende a necessidade de gerir a quantidade de processos que há no Brasil, quantidade monumental, num país gigante como o Brasil é, espalhado por regiões como o norte do país, regiões remotas, várias distantes. Eu acho que o Brasil está no mesmo patamar de qualquer país desenvolvido, ou melhor, em termos de gestão da sua própria realidade ligada ao sistema de justiça. Existe algum obstáculo para que a justiça brasileira seja mais funcional, isso comparativamente a outros países? Existe uma série de obstáculos, né, que você vai encontrar, não apenas no Brasil, mas vai encontrar em outros países também. Esses obstáculos aí vão desde a aplicação da verba destinada ao Poder Judiciário, ao emprego de novas tecnologias, eu acho a contratação, a realização de concursos públicos para cargos no próprio Poder Judiciário, de analistas ou mesmo de juízes. Existe uma série de obstáculos, mas que elas podem ser superados aí com uma aplicação mais coerente ou mesmo com o emprego de novas técnicas que outros países estão adotando, né? Eu acho que há uma possibilidade muito grande de se superar todos esses obstáculos aí que vão desde o número de juízes, para o número de processos, para a realização da justiça ali de uma forma mais célere. Acho que... Ferramentas digitais, elas estão faltando à justiça brasileira? É um grande tema. O Alonso acabou de falar um pouco a respeito disso. Agora, muito recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal se manifestou tocando na questão da inteligência artificial. Né? Até onde o judiciário pode ir nessa implementação, já há um projeto em andamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele já, não só o Supremo, o sistema de justiça brasileiro, a partir do Supremo, mas não só o Supremo, já lida muito bem com a figura do processo eletrônico, o peticionamento eletrônico. Nós temos aqui no Supremo chamado plenário virtual, que já não é uma novidade. Então, acho que também nesse ponto, sendo franco, sem ser ufanista, mas acho que o Brasil ele está tocando na medida certa também nessas tecnologias. Falando da questão da justiça eleitoral, que é um exemplo para o mundo todo, a questão da nossa urna eletrônica, que é fantástica, uma rapidez, uma precisão. Sim. Mas houve uma queixa em relação ao acompanhamento invasivo de tecnologias digitais, influenciando ou não na eleição realizada no Brasil este ano. Como é que o senhor analisa isso? Eu analiso isso com muita cautela, né? Eu acho que essa ideia que hoje se repete no mundo de
diferentes graus de fake news, de uso de tecnologia para você influenciar o eleitor, é uma realidade aí que já está batendo as portas. Não temos hoje uma saída para isso, né? É claro que precisa ser analisado o quão influente é essa tecnologia nas eleições. É inegável que seja em algum ponto. Mas eu acho que isso também interfere na liberdade de expressão. Acho que algum controle deve haver, né? Mas a tecnologia, o avanço dela em diversas áreas do direito, e no direito eleitoral também não é diferente, é algo que o direito vai ter que lidar, de uma maneira ou de outra. Agora, não precisamos ter pressa aí para correr o risco de a gente interferir em liberdades de expressão, e eu acho que são primordiais em um processo eleitoral. Professor? O professor Carlos Aires Brito diz que a gente não pode, pelo medo do abuso, proibir o uso. Né? Em outras palavras, você tem uma fila, o instituto da fila, que é relevante, que é importante, que é isonômico, que é justo, e alguém vai e fura a fila, você pune essa pessoa que furou a fila. Você não vai destruir o instrumento da fila. Acho que o que o Alonso coloca, e eu subscrevo o que ele coloca, olha, há algo de novo aí, é inegável. Nós temos esses fenômenos, e o Alonso ilustrou com as fake news. A Justiça Eleitoral tem que estar de olho nisso, mas há alguma cautela, porque quando você toca nisso, você toca também nas liberdades fundamentais. Nos Estados Unidos mesmo aconteceu isso também, né? Exatamente. Houve muita queixa, muita reclamação há 2 anos durante a eleição do presidente Donald Trump. E eles não conseguiram analisar isso profundamente e criar mecanismos que possam impedir esse tipo de fluxo negativo, vamos dizer assim. Né? Isso. Nós temos, saindo da realidade, nós estamos falando sobre o quadro eleitoral e a interferência, saindo do cenário virtual das fake news, quando falava agora há pouco, antes de dar início à nossa conversa com o Alonso, sobre o episódio das universidades, né? Você tem, naturalmente, uma legislação eleitoral, seja a lei das eleições, seja o Código Eleitoral, que veda a utilização de espaço público para se fazer campanha. Não há dúvida quanto a isso. Mas na hora que você entra no âmago do que pode acontecer nas universidades, a maneira de uma juventude se expressar, as formas de uma juventude dizer que é contra isso ou contra aquilo, aqui a situação já é mais delicada. Daí a exortação por cautela que o Alonso traz e que eu subscrevo. Perfeito. O professor Eduardo Seino, que é mestre em Direito do Estado, fez uma análise comparativa dos sistemas judiciais americano e europeus com o sistema judicial brasileiro. Vamos ver a reportagem. A carga é realmente pesada. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, havia mais de 59 milhões de processos em tramitação em 2010. Mais de 24 milhões e 200 mil ações foram abertas no mesmo ano. Em contrapartida, 22 milhões e 200 mil sentenças foram anunciadas. Ou seja, quase tudo que entrou na Justiça em 2010 saiu no mesmo ano. Para efeito de comparação, em 2008, nas Cortes da União Europeia, a média foi de 2.203 processos para cada 100 mil habitantes, com 2.289 sentenças. Parâmetros diferentes, resultados próximos. Muito bem. O professor gravou um vídeo para a gente, ele mandou pelo WhatsApp, nós estamos falando aqui de ferramentas digitais, ele gravou um vídeo para a gente e nós vamos ver esse vídeo agora. Sou o professor Eduardo Seino Viviorca, leciono a disciplina de Direito Constitucional e resido em Curitiba. Desde 2004, o CNJ realiza um importante relatório chamado Justiça em Números, o que nos permite levantar investimentos e retornos que nós temos com o Poder Judiciário. Mas para entender o que esses números exatamente significam, nada melhor do que comparar com pesquisas semelhantes que outras nações realizam. É nesse intuito que o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar e Justiça da Universidade Federal do Paraná realizou em 2013 um importante estudo sobre vários dados comparando o sistema americano, europeu e também o brasileiro, quanto, por exemplo, valor alocado, relação de juízes por número de habitantes, investimentos em recursos humanos. Através disso, constituímos um importante método que permite verificar em quais setores o judiciário brasileiro está tendo um bom desempenho e em quais setores ele precisa conferir mais atenção no estabelecimento de objetivos futuros. E, através disso, fixarmos estratégias mais adequadas para constantemente buscarmos o aperfeiçoamento das instituições de justiça. Muito bem. Concorda com o professor Seino?
Acho que de tudo o que falou, um ponto que posso destacar é a valia dessas métricas, de padrões objetivos, para tentar aferir o grau de penetração, efetividade e eficiência do sistema de justiça. Então, o professor tanto traz o quadro brasileiro, faz alusão que em outros países se repete esse tipo de pesquisa e faz um cruzamento com uma pesquisa acadêmica que não foi produzida pelo Conselho Nacional de Justiça, mas pela Federal do Paraná, para, de alguma maneira, apontar um norte. Eu acho isso fundamental. Eu acho que um judiciário do tamanho do brasileiro não pode se conduzir por achismos ou por impressões. Tem que ter referência e estudo. Referência e estudo objetivo, que foi o que o professor aqui mostrou para a gente, ilustrando tanto na esfera estatal por parte do CNJ, quanto na esfera acadêmica. Professor Freire? Eu concordo, eu acho que esses dados quantitativos são importantes porque eles revelam, trazem evidências empíricas sobre essa comparação, mas há outros fatores que são importantes. Você precisa comparar também a tradição, o mesmo histórico de cada país, né? Tem uma série de países aí que são bastante evoluídos e que já existe uma evolução no que diz respeito à prestação jurisdicional, né? E em outros países também existe uma certa vantagem no que diz respeito a esses dados quantitativos, mas existe uma série de direitos que estavam muito tempo represados, né? Ou seja, direitos ali que precisam ser efetivados na prática. Então, é preciso analisar tanto esses dados quantitativos quanto uma tradição de negação ou de afirmação de direitos. Eu acho que esses dados são importantes, mas eles precisam ver com cada histórico de cada país, né? Você pegar países como o Brasil, que tem um quantitativo elevado de processos, também você precisa ver isso com o histórico, né? Nós temos uma Constituição que é bastante generosa no que diz respeito aos direitos. Em outros países, você não vai ter uma Constituição generosa como isso. Para a própria Alemanha, você não vai encontrar direitos sociais na Constituição. Então, é preciso ver esses dados quantitativos, compará-los com a tradição e o que é que o direito oferece, o que é que o direito local promete, tanto na sua Constituição quanto nas suas normas infraconstitucionais. Esses dados precisam ser cruzados, né? Nós temos um país que oferece muitos direitos e esses direitos são buscados. Em outros países você não vai encontrar tantas garantias de direitos constitucionais ou mesmo em normas infraconstitucionais. Mas eles existem, os direitos, eles só não estão escritos. Não estão escritos, né? Mas existe uma tradição em países como o nosso, né, que oferece ao jurisdicionado uma porta aberta, né? Por exemplo, aqui você não tem um bloqueio no que diz respeito ao custo, né, de se buscar a efetivação de seus direitos, como em outros países. Isso é um dado que precisa ser cruzado também, né? Tanto histórico de cada país, quanto esses dados quantitativos levantados pelo professor. Mas eu concordo, a pesquisa é muito, muito relevante, eu acho que esses dados são extremamente necessários. No próximo bloco, eu queria conversar com os senhores sobre uma questão simples, que é a questão da linguagem. Eu me lembro uma vez, eu fui aos Estados Unidos acompanhar como jornalista a extradição de um suspeito de uma fraude bancária e o processo de extradição dele tinha 50 páginas, todo. Processo, não é uma petição. Não, o processo todo tinha 50 páginas. Eu queria discutir isso com vocês daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre como funciona a justiça brasileira em comparação com outros países. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a questão da linguagem. Parece que os processos no Brasil são mais vigorosos na linguagem, ocupam mais folhas. Eu recordava que estive nos Estados Unidos acompanhando a extradição de um suspeito e o processo todo dele tinha 50, 60 páginas. Como é que a gente poderia reduzir isso? É possível reduzir, deixar os processos menores? Há muitas iniciativas. Eu me lembro que no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace chegou a estipular a quantidade de páginas, que é uma iniciativa interessante, isso acontece em outros lugares, mas nós nos ressentimos. Nós, advogados, nós achamos ruim. Nós queríamos que ela deixasse nós escrevemos aí tanto quanto nós quiséssemos. É uma tradição que eu acho que tem melhorado no que diz respeito ao formalismo, a maneira de se dirigir às pessoas, a forma de escrever. Mas é bem verdade que continuamos sem limites. Uma petição pode ter 100 páginas, uma petição pode ter as 50 páginas do processo inteiro que você viu lá. E eu acho que por mais que nós estejamos tentando reduzir isso de alguma maneira, eu não tenho em mente, Alonso, e me ajuda com isso, se nós temos algo assim, objetivo,
que impeça um profissional da advocacia de ser prolixo, que impeça uma pessoa que está participando de um processo de juntar algo aí com 50 ou 60 páginas. Não sei se já lhe ocorreu alguma coisa assim. Não me ocorreu não, mas quanto a esse tema, me veio à memória a adoção pela Suprema Corte do Reino Unido de um formulário. Você recorre para a Suprema Corte preenchendo um formulário. Então, existe um formulário, você vai lá, preenche, marca os itens e tem um espaço para você fazer a sua alegação. Então, você baixa o formulário na internet ou preenche lá e sobe o formulário via internet. Então, talvez esse fosse uma saída aí, pelo menos para alguns recursos, né? Estabelecer uma petição de 140 toques do Twitter. 140 toques, talvez. Preencher um formulário, colocar suas alegações principais, talvez seja. Mas eu desconheço, Saul. Eu concordo com o Saul, acho que nós não temos uma tradição de ser balizamento um pouco mais conciso. Não, mas é um problema. É um problema que precisa ser Só para botar um pouco de tempero nessa dinâmica aqui, ó. Em 2017, o CNJ divulga um dado interessante. O ano foi encerrado com 80,1 milhões de processos em tramitação no Brasil. Esse número reflete o maior acesso das pessoas à justiça ou uma base de, digamos, de reclamação de direito um pouco mais aberta? Parece que eu senti que você acha que poderia ser um pouquinho mais restrito isso. Quer dizer, o direito permanece, ele existe, mas não precisaria estar escrito para gerar tanto papel, é isso? Existe uma série de fatores aí. Eu acho que eu sou otimista quanto a isso, eu acho que nós estamos progredindo aí para um sistema importante, um sistema de precedentes judiciais. Eu acho que quanto mais respeito a esses precedentes judiciais, um sistema tiver esse respeito, eu acho que vai diminuir. Né? Eu gosto de lembrar sempre do caso da Costa Rica, que é um caso exemplar. A Corte Constitucional, lá, que é a Sala Constitucional número 4, ela funciona da seguinte forma, ela funciona 24 horas por dia. Você pode ver decisões tomadas ali às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas você fica pensando, mas todo mundo tem acesso à corte, a corte é aberta, muito mais aberta do que o próprio Supremo Tribunal Federal, porque cada cidadão tem acesso à corte. Só que essas decisões são curtas, são decisões breves. E você repara que essas decisões são tomadas todas em precedentes. Você aceita a petição, a alegação, mas é bloqueada ali, se respeitando precedentes da corte. Então, se você não tiver um sistema judicial... A jurisprudência, ela já vai filtrando. Vai filtrando. Você Perfeito. não nega acesso, mas respeitando os precedentes judiciais, você vai bloqueando aquilo. Então, você vai criando uma cultura. Né? O judiciário já sabe que, se ele pleitear aquilo ali, não vai encontrar uma solução diferente que a corte já deu para outros casos. Perfeito. E eu sou otimista nisso no Brasil. Nós estamos avançados, uma série de modificações. O senhor pode comentar aí a súmula vinculante, o Estatuto da Repercussão Geral, né, o novo juízo, com uma nova cultura. Eu acho que nós estamos caminhando a passos largos para novos tempos. 80 milhões de processos. Olha, o que isso significa? Eu me lembro uma vez, estava na África do Sul, e lá, nesse período, trabalhava na Corte Constitucional de lá, e o presidente da Corte convoca uma entrevista coletiva. E aí, aquilo ali é uma coisa assim, sem precedentes, todo mundo fica muito preocupado, e ele diz: olha, vamos entregar a chave da Corte Constitucional para o presidente da República. Vamos fechar o tribunal. Desse jeito não é mais possível trabalhar. Aí todo mundo ficou ali chocado e o brasileiro, acostumado com esses números, nossa, o que aconteceu? Eles, esse ano vamos julgar mais de 30 casos. Aí quando eu vi aqueles, olha, 30 casos, ontem eu deixei 30 memoriais no Supremo, né? Ontem eu deixei 30 memoriais no Supremo. É um número que pode mostrar um acesso à justiça, pode mostrar um Brasil aberto, pode mostrar um Brasil que compreende a sua própria desigualdade, não somente social, mas quanto a uma cultura de fortificação de direitos, um Brasil que ainda traz as cicatrizes do momento que viveu antes da Constituição de 88, mas também pode mostrar uma falsa verdade, de que com um número desse não há prestação jurisdicional efetiva, não há análise cuidadosa de cada caso. Até para você gerir um sistema de precedentes com esse número é mais complicado, é mais difícil, é mais tormentoso. Seria ter um sistema digital de Big Data muito atualizado para poder buscar um robozinho que busque a causa principal da petição para que já apresentasse a súmula, se estivesse ou não vinculante, né? Não sem razão, estamos caminhando para a inteligência artificial. Como é que você vai gerir? O Alonso acorda de manhã cedo, vai trabalhar no tribunal e... Alonso, me dá o repositório aí de 80 milhões de processos dos últimos 10 anos, o que é que tem para decidir? É humanamente impossível. Não sem razão, a solução pelo menos uma, e pelo menos até um ponto,
é a inteligência artificial. Existe também a situação de que você tem um grande volume de processos e tem um número reduzido de juízes, de magistrados, né? A média brasileira aqui parece que é 8,2 magistrado para cada 100 mil habitantes. Isso representa 1/3 da média alemã. Isso é verdade. Nós temos ainda pouco, assim, no que diz respeito à quantidade de juízes aí para os jurisdicionados brasileiros. Mas eu acho que talvez essa não seja a grande causa, embora ela influencie, mas eu acho que ainda é uma cultura mesmo de judicialização, né? A vida está sendo judicializada. Você leva ao judiciário questões de todo tipo, de toda sorte. Então, é preciso ter uma cultura. E eu acho que essa cultura ela vai se fortalecer ao longo desses anos. Nós temos um avanço significativo no que diz respeito à prestação judicional, e eu acho que precisamos ser um pouco mais otimistas, né? E ter mais juízes no Brasil também tem um lado do custo, né? Você vê que, por exemplo, hoje o custo do judiciário anual é de 80 bilhões, né? Cerca de quase 1,7% do PIB. Então, é muito alto. Comparativamente a outros países, como é que nós estamos em termos desse custo operacional? Exemplo, se você for comparar, por exemplo, com a Espanha, que tem um sistema muito elogiado, um sistema judiciário muito elogiado, você vai encontrar 0,7% do PIB. Então, nós estamos com cerca de 1,6% a 1,7%. Em 2015 era 1,5%. Então, é altíssimo, são cerca de 80 bilhões, então é um investimento alto. Eu acho que o investimento em tecnologia, né, mais do que investimento em mão de obra humana, talvez seja uma saída. Ferramentas de produtividade, né? Concorda, professor? Eu sou um advogado militante, né? Eu estou do lado de lá do balcão. Eu estou aqui para pedir, eu peço todo dia no Supremo pedindo algo. E, vez ou outra, a gente se ressente como advogado disso. A gente acha que a decisão ela não foi proferida com todo o cuidado que poderia ter sido. A gente queria que tivesse lido a página 153 dos segundos embargos que eu opus e por aí vai. A inteligência artificial, eu estou falando da inteligência artificial como exemplo, não é só ela, há outras formas. Mas a inteligência artificial, ela pode dar um passo em relação aos julgamentos de lista, que é algo super incômodo para o advogado. Ela pode dar uma solução para essa filtragem inicial, que caso merece estar aqui, que caso merece estar na Suprema Corte. Então, até aí, eu subscrevo. Acho que seria até melhor do que a realidade que nós vivemos hoje. Mas, como cidadão e como alguém que fala em nome de uma parte que vindica a justiça perante o sistema de justiça do país, é difícil abrir mão, na maioria das vezes, em ter um julgamento proferido por um juiz, por uma pessoa que tenha sentimento. O advogado aposta muito nisso, ele aposta muito que pode acontecer da decisão que eventualmente ele perdeu, ele reverter aquilo a depender de quem julgue. Então, eu acho que todo o maquinário digital ele pode ir até um ponto, e acho que é válido, mas tem uma cereja do bolo que eu gostaria de ter do lado de lá um juiz ou uma juíza. Que seria um coração e um cérebro humanos. Isso. Perfeito. Para reforçar os números do judiciário brasileiro, mais estatística. A carga hoje, por juiz no Brasil, é de 6.531 processos. Para que ele desse conta disso num ano, ele teria que julgar 33 processos por dia. É possível isso? É muito difícil. Você sente isso na pele, fazendo parte do sistema. Alô. Pois é difícil, é difícil, mas sim, eu preciso dizer, em nome do judiciário brasileiro, que ele precisa ser reconhecido como um judiciário bastante produtivo, né? Esses números revelam o quão produtivo é o judiciário brasileiro e esses números são bastante adversos, mas você tem dado conta disso. É sério um problema quantitativo aí. Mas, ainda assim, o judiciário precisa ser reconhecido no Brasil como um judiciário produtivo. Poderia ser melhor? Poderia, né? Você vai encontrar aí um processo julgado em primeiro grau durando 4 anos. Em outros países, por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, a Áustria, você vai encontrar países um pouco mais evoluídos. No Japão, de 3 a 13 meses em primeira instância. Existem países que resolvem em 100 dias, ali em 3 meses, um pouco mais, outros em 300. 4 anos é um tempo bastante longo.
Agora, existem estudos no Brasil que demonstram que esse tempo ele é devido não ao processo estar ali à espera de uma decisão judicial, mas à espera da realização de atos burocráticos. Às vezes perícia, às vezes o oficial de justiça não consegue intimar, não consegue citar. Então, por exemplo, a adoção de sistemas digitais, né, de inteligência artificial, poderia um pouco diminuir esses atos burocráticos aí. Eu acho que a tendência será essa e eu continuo sendo bastante otimista no judiciário brasileiro. Em outros países, como é que a máquina funciona para agilizar essa fila processual? O oficial de justiça, às vezes, ele pode bater na porta do cidadão quantas vezes? 2, 3 vezes, 4 vezes? Olha, duas observações. A primeira, tenho que recorrer a ele porque as frases são célebres. O ministro Carlos Aires Brito, uma vez no Supremo Tribunal Federal, começou a sessão dizendo: Senhor, não me deixeis cair em tanta ação. Que era muito processo que tinha para apreciar. Olha, Bob e Alonso, eu posso falar na ótica de quem teve contato e continua tendo contato com o direito tributário, por exemplo. Tá. Dentro, como é que a gente executa, vamos falar. Eu devo confessar, falando como advogado de contribuinte, que, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma execução fiscal muito mais curta e muito mais dura do que a brasileira. Não há quantidade de atos, não há quantidade de oportunidades, não há quantidade de chances de bater na porta e sair perambulando, procurando uma pessoa. As chicanes, né? Figuras como Bacenjude, que a gente utiliza aqui, lá se utiliza muito facilmente em matéria fiscal também. Você acordar de manhã cedo e estar com sua conta zerada por um problema fiscal é coisa absolutamente comum. Então, eu acho que essa combinação, e aí acho que é muito oportuna a explicação do Alonso de quem está falando de dentro, é que às vezes essa suposta letargia não é porque o juiz está com o processo em cima da mesa e não quer julgar, o juiz é moroso. Sim. É porque o íntere percorrido é repleto de tantos pedacinhos burocráticos que ainda que haja celeridade por parte do magistrado, o processo não está pronto. Exato. Ele depende de uma perícia, de um laudo, alguma coisa assim. Sim. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a vocês imensamente pela colaboração. E agradeço a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.